Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao novo curso de reflexão, o comentário de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nosso primeiro encontro, a nossa introdução. É importante que esse encontro nós vamos fazer uma vez por semana. Estamos iniciando também o curso de Mateus, vamos fazer 2 vezes por semana. E o curso de Eclesiastes, uma vez por semana. E assim nós vamos aos poucos conhecer a Sagrada Escritura. Na sua segunda viagem missionária, a viagem de Paulo, no ano 49 a 52, Paulo parte de Jerusalém. Ele seguiu em primeiro lugar as igrejas que ele fundou na sua primeira viagem. Essa primeira viagem foi do ano 44 a 49. Estimulado, Paulo, para passar para a Etiópia, ele teve um sonho com Macedônio que o convidava para passar a sua terra. Paulo se dirigiu então à Europa, na Grécia. Vemos isto no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 até o capítulo 16, versículo 10. No início, Paulo pregou em Filipos, depois em Tessalônica. Nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 até o capítulo 17, versículo 9. Viajou depois para Atenas e em seguida foi para Corinto. Encontramos essa passagem em Atos, capítulo 17, versículo 10, até o capítulo 18, versículo 17. Em sua viagem a Corinto, Paulo afirma: apresentei-me a vós fraco, temeroso e com hesitação. Nós encontramos nessa primeira carta ao Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos refletir a segunda, mas isso Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Paulo estava acometido de grave enfermidade e passava por algumas privações. Ele não tinha recursos, ele era pobre. Ele, para ganhar a vida e não ser pesado a ninguém, nós vemos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 7 ao 11º, a 11, trabalhou com as próprias mãos. Em Corinto, ele encontrou Áquila e Priscila. Na casa deles, Paulo trabalhava na oficina fabricando tendas. Encontramos lá no livro dos Atos, capítulo 18, do versículo 2 a 3. Sua preocupação pelas comunidades fundadas por ele fazia com que ele se servisse de mensagens e cartas, como a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Corinto era a capital da província romana da Caia. Era a sede da administração e local de presença das tropas romanas. Em Corinto se acumulavam riquezas, culturas, ciências, religiões, mas também pecados e vícios. Numa colina da cidade se encontrava o templo da deusa Afrodite. Nessa cidade, Paulo enfrentou grandes dificuldades para restabelecer a unidade da igreja. Era uma igreja dividida. No verão de 53, Paulo deixou Corinto e embarcou para Éfeso, e ali ficou na cidade de Éfeso durante 3 anos. Paulo enviou para Corinto 4 cartas, mas somente 2 foram conservadas. A primeira epístola, ele escreveu porque chegou notícias alarmantes sobre falsos missionários
que infiltraram na comunidade de Corinto, querendo desacreditar o apóstolo Paulo. Encontramos lá na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10, do versículo 1, até o capítulo 12, versículo 13. Paulo nos fala dessa questão. Na sua visita a Corinto, entre a primeira carta e a segunda, Paulo encontrou dificuldades, pois os habitantes de Corinto relutavam em abandonar os adversários do apóstolo e continuavam a dar ouvidos às suspeitas e calúnias levantadas contra ele. O apóstolo, depois dessa viagem que ele fez a Corinto, voltou para Éfeso. Voltou até bastante aborrecido, preocupado e triste. Tito, mais tarde, leva para Paulo notícias de que a maior parte da igreja de Corinto, não toda, mas uma grande parte da igreja de Corinto, estava do lado de Paulo. Paulo, transbordante de alegria, escreveu então essa segunda carta, aos Coríntios, à igreja de Corinto. Ora, é esta carta que nós vamos refletir. Vamos começar ao contrário. Vamos começar da segunda carta aos Coríntios, depois para a primeira. Da maturidade para depois entendermos a primeira. Paulo, nessa cidade, se viu obrigado a disputar com adversários, que desprezavam e desvalorizavam sua pessoa e do seu ministério. Afirmavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, pois ele não fora chamado por Jesus durante sua vida terrena. Como os outros 12. Na segunda epístola, que nós vamos trabalhar, Paulo vai defender seu apostolado. Essa segunda carta é tão apaixonante que Paulo fala da sua missão, do seu apostolado, e procura restabelecer a concórdia com os coríntios. Paulo, com assistência de pastor, conquista e fortalece os dóceis e os aflitos, e apresenta os adversários como falsos apóstolos. E desejou ardentemente conquistar para Cristo a igreja de Corinto. As cartas de Paulo foram conservadas primeiramente pelas igrejas que se destinavam à igreja de Corinto. Após a morte do apóstolo, os cristãos recolheram-nas e transmitiram às outras igrejas os escritos de Paulo. Paulo foi um apóstolo e missionário, maior defensor e difusor da mensagem de Cristo Jesus. Fundador de igrejas, se preocupou com elas. Suas cartas fazem parte de seu ministério apostólico. Um Paulo apaixonado por Cristo, que não queria viver senão com Ele, de entregar toda a sua vida senão a Cristo, porque tudo o resto nada significava. Vamos refletir aqui a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, já disse, diante da maturidade de Paulo nas questões vividas na igreja de Corinto. Será, então, quando conhecermos a segunda carta, mais fácil entendermos a primeira carta. Vamos propor caminhar com São Paulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, todas as palavras de Paulo apóstolo. Aprofundar nossa fé, centrada na revelação e inspiração dos Escritos Sagrados, cujo autor da inspiração é o próprio Espírito Santo. Esses Escritos Sagrados do Novo Testamento, de modo especial das cartas de São Paulo, e aqui a segunda carta aos Coríntios.
Então, essa é uma pequena introdução. Nós já vamos, então, dar início a esta nossa reflexão, né, trabalhando no próximo encontro, essa segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 1 a 11, né, que vai ser nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.